Então, a aula passada a gente fez a definição, né? A gente viu a definição. Também vimos como construir uma transformação linear. E outra coisa, a partir de uma matriz, a gente construiu uma transformação linear. E a gente já avisou que depois nós vamos fazer o seguinte, a partir de uma transformação linear, a gente vai conseguir uma matriz. Essa matriz vai ser chamada ainda, né, matriz da transformação linear, tá? E vai depender muito da base. Bom, isso que a gente fez na aula passada. Ok. Agora, então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o próximo assunto, que é o núcleo é imagem. Ok. Enquanto vai gravando, vamos criando a nossa aula. A aula de hoje é 19. Turma 1. Turma 1. Isso. Ok. Aqui tem um link, né, de alguma aula anterior, tá? Então, vocês podem ver aí, que é bom. Bom. Ok. O que é núcleo? É a imagem de uma transformação linear, tá? Bom, uma transformação linear, você já sabe, é uma função, né, que satisfaz duas condições, né, que a gente viu na aula passada, que vai de um espaço V, espaço vetorial, em espaço vetorial, né? O núcleo, aqui está. O núcleo de T é um conjunto, tá? O núcleo de uma transformação linear é o conjunto, um conjunto. Qual conjunto que vai ser? Vai ser o conjunto que está dentro de V. Veja só. Núcleo de T é o conjunto de pontos que estão no domínio. Veja, aqui V, V. Cujas imagens, tá? O que T de V é igual a o elemento neutro, tá? Esse aqui, o zero, não é zero, tá? Mas é o elemento neutro do conjunto W, tá bom? Como W espaço vetorial tem um elemento neutro, né? Então, o núcleo é todos os V que estão no domínio, tá? O T de V é igual ao elemento neutro. Aqui tem um teorema, mas isso a gente vai provar daqui a pouco, que diz que o núcleo sempre é não vazio. Tá? O núcleo é sempre não vazio. Sempre tem elemento. Toda transformação linear sempre tem elemento, pelo menos o elemento neutro. E aliás, tem mais do que isso. Agora vamos ver outra coisa. Se tem uma transformação linear, então o núcleo é um subespaço vetorial de V. Tá bom? Daqui a pouco vamos fazer exemplos com tudo isso, tá? Tá. Vamos ver então mais exemplos agora, daqui a pouco. Ok. Aqui deu um problema, né? Tá bom. Então já sabemos o que é o núcleo, tá? Mas eu vou fazer exemplos com o núcleo, tá bom? Agora, vamos definir o que é uma imagem de uma transformação linear. Essa palavra imagem, de alguma forma você já viu na matéria de cálculo, mas se não, não tem problema também não. O que é? Dada uma transformação linear, se tem uma transformação linear, então a imagem de T é esse conjunto, tá? T de V, que pertence a W, onde V pertence a V. O que é?
Ok. Então, o que é a imagem? O conjunto dos T de Vs, quer dizer, V está no domínio, mas T de V já está no contradomínio, onde V está no domínio, tá? Ok? Eu vou explicar isso aqui com mais calma, mas tem uma coisa legal. A imagem, aqui tem um teorema que diz aqui, a imagem é sempre um subespaço vetorial. Decore o seguinte, tá? O núcleo sempre é subespaço vetorial do domínio. E a imagem, veja aqui, é um subespaço vetorial do contradomínio. Ok? Então, isso é bom. Isso é bom, então, você ter em mente, tá? Para que vai servir tudo isso? Bom, daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Para que tudo isso vai servir, tá? Bom, isso aqui vai ser importantíssimo. Então, vou fazer um exemplo de tudo que a gente falou, tá? Bom, ok. Então, vamos começar com o nosso exemplo. Vamos colocar aqui exemplo. Cadê? Exemplo. Okay. Então, vamos dar uma transformação linear qualquer. Seja T, que vai de, vamos lá, R2 ou R3, tanto faz. Vamos colocar R3, R2. Digamos que vai para R3. Uhum. R3. Tá? Aqui nosso primeiro exemplo. Dado por... Vamos lá, vamos pensar aqui. Ctrl C, Ctrl V. TG, bom, aqui vamos dar a regra dele, tá? Não vamos dizer, não vamos provar que seja uma transformação linear, tá? Vamos assumir que ele já seja, e já tem um exemplo onde isso vai funcionar, tá? Ok? Digamos que eu tenho isso. 3x mais y, vírgula, 3x menos y, e aqui x. Ok. Aí está, nosso exemplo. Seja isso aqui. Agora, vou pedir o quê? Pergunta clássica. Vem na prova? Sempre, tá? Não, vamos lá. Então, encontre... Encontre o núcleo, né? O núcleo. Por que quer? A palavra quer, né? Bom, esse é o costume de muitos livros, muitos textos. Eu não inventei isso aqui, tá? Ok? Eu não inventei isso aqui, não. Tá bom? Isso é o costume que a gente segue do livro, do inglês, tá? Que quer dizer núcleo. Ok? Tem muitas pessoas que não colocam quer. A gente coloca outra. Tem pessoas que colocam assim, núcleo. Ok? Núcleo, né? Que seria muito bom também, tá? Mas como já padronizei aqui, escrevi tudo com núcleo, dessa forma, quer, vamos seguir com essa anotação, tá? Então, encontre o núcleo, encontre a imagem, ok? Imagem. Encontre o que mais? Bom, esse carinha aqui, um espaço, subespaço vetorial. Então, eu vou pedir o seguinte, encontrei uma base e dimensão de isso aqui. Aqui, de novo, aqui também. Encontre uma base de dimensão, mais da imagem. Ok? O que mais podemos pedir? Ok. Bom. Tá bom. Bom, para começar, tá bom. Então, vamos escrever agora, então, a nossa solução. Solução aqui.
Esse tipo de pergunta vem na prova? Sempre vem na prova, tá? Vamos lá. Primeira coisa, encontre o núcleo. Presta atenção, se ajeita aí. O que é o núcleo, professor? Tá, vamos lá. Tá, vamos lá, solução. Vamos fazer um por um. Ok. Ok. Por definição, o núcleo, vamos lá, vamos atrás. Aqui está a nossa definição. Por definição, o núcleo, diz assim, aqui, cadê? O núcleo é uma transformação, o núcleo é esse conjunto, tá? São elementos do domínio, cujas imagens são iguais ao elemento neutro do contradomínio. Ok? Ok. Então, vamos escrever aqui. O núcleo, bom, lembrando, tá? O que é o núcleo? Deixa eu ver se eu vou, aqui eu vou ajeitar aqui intencionalmente. O núcleo, como está escrito aqui, veja só, o núcleo são elementos do domínio. Então, vou escrever aqui, o núcleo. Como são os elementos do domínio? O domínio é R2. Então, vai ser o quê? Que eu vou escrever aqui? Elementos do R2, tá? Elementos que pertencem a R2. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá o quê? Tá. Aqui eu vou colocar aqui X, vírgula Y, tá bom? Então, o núcleo é formado por elementos, aqui, veja, elementos que estão no domínio. Aqui está, elementos do domínio. Tá o quê? Tá o quê? T de V. Tá, então vou escrever T. Só que aqui não vou escrever V, né? Porque esse carinha aqui, esse aqui, está fazendo o papel de V. Então vai ser T de XY. Correto? Ok, aqui seria o V. Aqui estaria o V. Igual ao elemento neutro do contradomínio. Tá, o elemento do contradomínio, qual é o elemento do contradomínio, então? Por favor, me digam aí, para que vocês possam participar. Qual é o elemento do contradomínio? Qual é? Então aí, né? 0, 0, 0. Isso mesmo, tá? O elemento neutro do contradomínio. O 0, 0, 0. 0,0,0. Aí está. Só isso você tem que decorar, tá? O resto já é tranquilo. Muito bem, Antônio, Diego, Lorena. Ok? 0, 0, 0. Aqui, a partir daqui tudo vai ser mais simples, tá? Então, deixa eu destacar isso aqui. Aí está. Bom. Vou destacá-lo para que fique bonitinho. Ok. Aí. Então, encontre o núcleo. Por definição é esse, tá? Então, vou fazer só escrever mais, um pouquinho melhor o que está aqui. Tá? Vou substituir isso aqui pela definição dele. Ok? Então, eu tenho isso. Em vez de ter XY, eu tenho isso. Tá bom? Bom, agora se você ver o que eu tenho aqui, eu vou escrever mais uma vez. Veja, vou copiar e colar. Tá bom? Presta atenção. Bom, eu copiei e colei, né? Mas aqui agora, esse aqui tem que ser igual a 0, tá? Então, quer dizer, isso aqui, vou transformá-lo, que isso tem que ser igual a 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. E esse último tem que ser igual a 0. Tá, vou apagar aqui. Agora, reflita um pouco. Veja, a primeira componente deve ser 0. A segunda componente deve ser 0. A terceira componente tem que ser 0. É isso que eu escrevi aqui, tá? Tá bom? Então, quer dizer, não é nada demais. Não é nada demais, tá? Aqui tem veja, aqui tem um sistema, tá?
Então, o que eu vou fazer? Vou resolver esse sisteminha aqui para simplificar como que é o núcleo. Tá? Então, resolvendo o sistema. E você vai perceber que é um sistema bem tranquilo. Vou colocar o sistema aqui. Cadê meu sistema agora? Aí está meu sistema aqui. Como vai ser esse sistema? Esse. Com o primeiro elemento. Aqui vai ter mais um. Tem esse e esse aqui. Vamos ver o que a gente ganha. Aí está nosso sistema. Ok? Isso me dá... Bom, aí você tem que resolver esse sistema para saber exatamente como é o núcleo, tá? Bom, daqui você tem x é zero. Necessariamente é zero. Tá? E se x é zero, pergunto para vocês quanto tem que valer y. Aqui você tem que resolver sistemas. Aqui o sistema foi muito simples, né? Claro. Mas se não fosse um sistema tão simples assim, você tinha que resolver o sisteminha bonitinho, tá? Bom, aqui então y vale zero. Todo mundo entendeu? Então, acho que tá bom. Então, x igual a zero y vale zero também. Muito bem. Já está resolvido. Ok. Agora, já que eu tenho isso, então o núcleo... Então, logo... O núcleo é formado pelos pares x e y, que estão em R2, que satisfazem essa equação, que afinal é satisfazer essa equação, que afinal é resolver esse sistema. E a gente resolveu o sistema e deu x0 é y0. Portanto, isso seria assim, x igual a 0 e y igual a 0. Estou fazendo com muito detalhe, né? Mas é bom para você não ficar confuso depois. Ok? Então, x vale 0, y 0. Então, o núcleo, afinal de contas, está formado por quantos elementos? Aqui teria uma chavinha, porque é um conjunto. Quantos elementos tem o núcleo? Bom, o núcleo vai ter quantos? 1, 2, 2, como é que é? 2, 1. Um elemento. E qual é esse elemento? Qual é esse elemento? Muito bem, Lorena. É isso aí. Então, o único elemento é o 0, 0. Tá bom? Vetor nulo. Isso aí, Felipe. Ok? Então, para que fique mais claro, o núcleo é esse carinho. É esse aí. O 0, 0. Perdão, é formado pelo elemento 0, 0. E como você pode ver, pelo menos o núcleo sempre vai ter o elemento neutro, tá? Pelo menos, sempre o núcleo tem o elemento neutro do domínio, tá bom? E está vendo, não é vazio. Agora, esse conjunto é um subespaço vetorial? Sim, ele é um subespaço vetorial. Por que é um subespaço vetorial? Se você faz as contas, você pega um elemento dele e soma com outro elemento dele, que afinal somente o elemento neutro, vai dar o próprio elemento neutro. Então, ele satisfaz a primeira condição. Falta outra coisa, que se você pega esse elemento e multiplica por qualquer número real, vai dar sempre 0, 0. Portanto, vai estar dentro do núcleo, tá? De fato, esse aqui sempre, o núcleo sempre é um subespaço vetorial, tá? Bom, é algo que você já está dominando, né? Deve dominar também. Ok, então... Aí está, deixa eu gravar aqui. Ok. Opa. Tá bom. Então, você já encontrou o núcleo, tá bom? Essa informação de que o núcleo seja somente o elemento neutro... tá. E qual a dimensão, né? Qual é a dimensão? Qual é a dimensão do núcleo? Qual é a dimensão do núcleo? Surgiram algumas dúvidas, né? Se você diz que a dimensão é 1, tem um problema, tá?
Ok? O 0, 0 não gera nada, né? Se você multiplica 0, 0 por qualquer número, nunca vai gerar nada. Tá? Nunca vai ter mais elementos. Tá? Então, vai ser a nossa notação. Toda vez que um espaço esteja formado unicamente pelo elemento neutro, a gente vai dizer que a dimensão é, adivinha? Dimensão do núcleo, nesse caso, é igual a 0. Tá bom? Essa vai ser nossa convenção, tá? Ok, não uma convenção que o professor inventou, tá? Isso é matemática, tá? Ok? A dimensão do núcleo é 0. Isso quando o professor vai colocar que a dimensão é 0? Somente quando o espaço está formado unicamente pelo elemento neutro, tá? Ok? Então, essa é uma convenção. Quando o espaço vetorial é formado apenas pelo elemento neutro. Ok? Ok, aqui escrevi tudo errado aqui. Vetorial. Ok. Tá bom? Então não se esqueça aí, tá? Não se esqueça. Dimensão do núcleo, nesse caso, 0. Tá, ok. Agora você aprendeu essa parte. Agora vamos fazer a segunda parte. Ok? Encontre a imagem de T. Ok, vamos encontrar a imagem de T. Tá bom? Vou só relembrar. Eu vou fazer mais exemplos, claro, disso, né? Tá? Não se preocupe. Vou fazer muitos mais exemplos disso. No núcleo, simplesmente apliquei a definição. A definição é elementos que estão no domínio, tais que a imagem é o elemento neutro do contradomínio. É só aplicar a definição, tá? Lembre, tá? E pronto, daí eu fiz continha, só abri. Quanto vale isso? Aqui está. Ok, continuei, fui, andei e fiquei e consegui encontrar como é o núcleo. E agora fizemos uma observação. O núcleo tem dimensão 0. Tá bom? Quando unicamente é formada pelo elemento neutro. Agora vamos calcular a imagem. O que aconteceu aqui? Já é. Aí. Bom, coisas da vida. Não quer, vamos forçar. Aí. Tá bom? Ok. Temos que calcular a imagem. E a imagem, por definição, bom, a imagem, por definição, cadê? Aí está. Aqui. A imagem, por definição, são os TdV. TdV, que estão em W, tá ok? Aí, o elemento V estava no domínio. Quer dizer, entre aspas, trocadinho. Está trocado, tá? Mas aqui não tem zero por aí aparecendo, tá? Deixa eu escrever, então. TdV, tá? T, colocou T. Não vai ser de V, né? Vai ser agora de XY, tá? Porque a nossa função está dizendo isso, está dizendo, tá? Ok. Que estão no contradomínio. Nesse caso, o nosso contradomínio é R3. Cadê? R3. R3. Tá? Vou voltar para trás. Ok, vamos lá. Imagem. São os TdV. Nesse caso, TdXY. O que eu tenho mesmo. A imagem mesmo. Isso chama imagem. Aqui tem V. O TdV também se chama imagem, tá? Mas esse é o conjunto imagem de T. Então, esse aqui é a imagem de V. Imagem de V que está em W. Tal que o Vzinho, o V aqui, está no domínio. Então, vou escrever igualzinho. Então, que esse carinha está no domínio.
pertence ao domínio. Domínio não é esse aqui, eu vou modificar, tá? O domínio era R2. Ótimo, aí está. Essa é a definição. Não fiz mais nada. Ok? Essa é a definição. Ok? Então, a única coisa que eu vou fazer agora é desenvolver o que está aqui, tá? Bom, vou copiar e colar e modificar. Bom, isso aqui, por definição, está escrito em algum lugar. Então, vou escrever, vou voltar lá em cima. Aqui, t de xy é isso. Então, vou copiar. E aí está. Tá bom? Ok. Não fiz mais nada, tá? Eu só substituí. Ok. Então, são elementos de R3 que satisfazem essa condição. Bom, agora eu vou fazer uma pequena mudança. E você vai voltar aqui. Essa parte aqui eu vou modificar. Veja que x, y estar em R2 é a mesma coisa que dizer que cada um deles é um número real. Veja que não tem parênteses, tá? Dizer que esse par está em R2 significa que cada um deles seja um número real. Então, aqui o que estou fazendo, não modifiquei nada. Bom, por que você fez isso, professor? Bom, agora você vai ver. Veja o que estou fazendo aqui. Isso aqui eu vou deixar em evidência, entre aspas, as letrinhas. Ah, é alguma coisa parecida que você já fez antes, professor? Sim, já fiz antes algo parecido. Ok? Mais Y. Estou vendo somente duas letras, tá? Ok? Aqui, vírgula, 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 e o resto igualzinho. O resto igualzinho, tá? Ok. Vamos lá. Essa parte, nessa parte aqui, estou deixando em evidência o x e y. Então, que vetor vai entrar aqui? Qual vai ser, que número? Que número vai entrar aqui? Opa, João Felipe. Já estava pronto, João Felipe, né? Lorena, 331, vamos lá. 331. Perfeito, perfeito, Roberta. Isso mesmo. 331. Você já estava antenado, já sabia onde queria chegar. E aí? Agora, nessa última parte, nessa parte aqui agora, vou ter o quê? Que número vou colocar? 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Perfeito, Diego, Roberta, Eustáquio, Laura, perfeito. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Ok? Pode continuar colocando, tá? Ok? Participe, tá? Não, nem sempre ser primeiro. Eu quero que vocês, todo mundo participe, se possível, tá? Muito bem, quem está participando. Já falei, tá? Um dia, nas provas finais, eu posso me lembrar que você participava ou não participava. Tá? Pode ajudar muito na sua pontuação, tá? Bom, daqui, agora é mais simples. Veja, x vezes 331 mais y, 1 menos 1, 0. Isso aqui, se você lembra, é exatamente a definição de espaço geral. Prova final? Não, claro. Vocês não vão passar a prova final. Quer dizer, quando eu tiro a média final, aí, melhor. Talvez você precise de um pontinho, 2 pontinhos, ou aumentar a média, né? Tá bom? Ok. Vejam. Isso aqui, agora, pode ser escrito com outra anotação. Qual? Isso aqui é o espaço de múltiplos de 331 mais múltiplos de 1 menos 1, 0. Portanto, isso aqui é o espaço gerado por esses dois vetores aqui. Eu vou copiar, mas vou modificar aqui por esses dois aqui. Lembram disso? Vocês lembram? Espero que sim, tá? Ok. Tá? Então, todas as técnicas que você fazia para encontrar os espaços vetoriais, a gente, de novo, vamos usar para núcleos e imagens, tá? Só que tem uma coisa, tá? Você tem que saber como é a imagem, a definição, só isso. A definição do núcleo também, tá? Nós vamos voltar a fazer isso, professor? Vamos muito, tá? Então, a imagem é esse conjunto.
ok? Gerado por esses dois vetores. Bom, ok, já encontrei a imagem, tá? Então, a imagem é essa aqui, tá? Não tem nada mais para fazer, tá? Posso reduzir isso aqui? Poderia, desde que um seja múltiplo do outro, seja em combinação. Se esse aqui não for LI, posso até reduzir. E eu pergunto para vocês, esse aqui são LI? São LI, esses dois vetores que aparecem aqui? São ou não são? Sim. Por que são LI? Por que são LI? Isso aí, Roberto, Isabel, Gabriel, Diego, Lorena. Por que esses são LI? São LI, verdade. Por quê? Porque não são múltiplos. Porque não são múltiplos. Parabéns, é isso mesmo. Vocês estão antinados, isso aí. Muito bem, Gabriel, Quiron. Ok. Então, vamos lá, vamos tentar ver as perguntas que a gente teve. Encontre imagem. Agora pedia, encontre uma base e dimensão. Ah, dimensão eu posso falar do núcleo, tá? Base não tem, tá? Ok? Base não tem. Então, vou escrever isso aqui, então. Vou escrever aqui. Ok. Ok, de novo, vou modificar esse aqui. 3 pontinhos, ok. Ok, agora pediram, encontre uma base e dimensão do núcleo, né? Tá. Então, deixa aqui. E a dimensão já encontrei antes, tá? Então, o núcleo bom, aqui, o que posso dizer, né? Vamos fazer uma convenção, tá? Aqui não é... Deixa eu ver onde está a definição de base, senão vocês vão ficar confusos, tá? Cadê bases? A gente falou aqui base. Base. Para você ter... O que é uma base? Uma base em espaço vetorial é um conjunto que gera o conjunto, o espaço vetorial. E esses vetores têm que ser LI, tem que ser LI, tá? Tem que ser LI. Bom, agora a pergunta natural é: o núcleo de o quer de T tem base? O que vocês acham? Tem base? Sim, não, não, sim. Bom, a definição que deveria ter para a base seria o seguinte: como esse cara aqui é formado unicamente pelo elemento neutro. O que estou escrevendo aqui? Desculpa. 0,0. Aí. Bom, vamos lá. João disse que não, Júlia disse que não, não tem base. Por que não tem base? Bom, se tivesse base, os vetores geradores, aqui não tem mais vetores, tá? Somente o 0, 0, tá? O núcleo gerado pelo vetor 0, 0. Isso é verdade, tá? Vou escrever aqui, deixa eu ver aqui. Eu posso até escrever assim. Posso até escrever assim. Mas isso não significa, quer dizer, o núcleo gerado por esse vetor. É verdade, tá? Mas esse aqui não forma uma base. Por que não forma uma base? Porque esse vetor não é LI com ele mesmo. Quando eu tenho um vetor único que não seja nulo, então é LI. Mas quando não é, quando é nulo, o que acontece, professor? Mas, eu vou escrever aqui, mas, deixa eu ver o conjunto. Não pode ser LI, tá? Esse conjunto não pode ser LI. O conjunto é formado por um único vetor.
Mas, nesse caso, é o vetor nulo. Não pode ser ele aí. Agora, por que, professor? Por que não pode ser ele aí? Bom, aí você teria que fazer as continhas, tá? Por exemplo, então você pegaria um alfa, um número, né? Um x vezes o vetor. Opa. Você pega uma combinação linear dos elementos que geram o núcleo. Tá aí. Ok. Iguala ao vetor nulo. Isso sempre a gente fazia, né? 0,0. Opa, aqui. E tenta resolver isso. Isso te leva a um sistema. Qual sistema? Olha, x vezes 0, que é 0. Né? Olha, x vezes 0. X vezes 0 tem que ser igual a 0. Te leva a um sistema, tá? Deixa eu colocar como sistema. Um sistema bem trivial. Igual a 0. Não, a solução não é infinita. A solução é... sim. Isso. Aí, te leva a esse sistema. Certo? E se você não enxerga ainda, vamos ver, para que convencer todo mundo. Vamos lá. Isso te leva, deixa eu ver aqui, se tinha. Isso te leva aqui. Tem duas componentes, né? Perdão, aqui também é x, aqui também é x, aqui também é x, aqui também é x, aqui é x aqui desse lado. Ok, agora sim, agora sim. Duas linhas, duas colunas, seria 0, seria o coeficiente, só tem uma variável, tá? Aqui também seria 0, aqui também seria 0, aqui também seria 0. Correto? Qual o oposto dessa matriz? Qual o oposto dessa matriz? Tá bom? Escrever com calma, tá? TA, oposto da matriz ampliada, igual 0. Qual o oposto da matriz de coeficientes? Igual 0. Qual o número de incógnitas? Uma. Muito bem, agora sim. Então, realmente, tem infinitas soluções, tá? Porque esses caras são iguais, mas tem n igual a 1. Quer dizer, com isso, tem solução. Mas tem infinitas, porque não é igual ao número de incógnitas, tá? Esse sistema tem infinitas soluções, tá? Quer dizer, esse aqui, essa equação tem infinitas soluções. É verdade. Se você coloca 3, funciona. Se você coloca 4, funciona. 1 milhão, funciona. Quer dizer, isso aqui não tem solução única. Não tem solução única. Portanto, esse sistema, esse vetor formado por esse único vetor, esse conjunto formado por esse único vetor, não é ele aí. Tá? Ok? Temos infinitas soluções, tá? Isso, tá bom? Quer dizer, não tem base, tá? Ok. A resposta é não. A resposta é não, tá? Não tem base, tá? Então, se você quer colocar base não vai colocar em 0 a 0 assim, tá? Qual é a base dele? Não tem. Tá bom? Mas, a gente, por convenção, a dimensão a gente vai dizer que é 0, tá? A dimensão é 0. Do núcleo, por convenção, tá? Não por definição. Não dá para usar definição. Ok? Ok? Só por um detalhe meu técnico, mas esse é o assunto, tá? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Tá bom? O núcleo, quando é formado unicamente pelo elemento neutro, não tem base, tá? Mas sim tem dimensão. Tá bom? 0 nesse caso, tá? Para que não atrapalhe
Nós queremos que todo espaço, na verdade, tenha dimensão. Isso é que a gente quer. Então, senão o núcleo seria um conjunto sem dimensão. Mas, para que não tenha esse problema, matematicamente a gente colocou. No caso, o elemento formado por elemento neutro, a gente vai dizer que ele tem dimensão zero. Pronto. Ok? Assim, o núcleo seria, nesse caso, um pontinho, tá? O núcleo seria um pontinho, somente um par ordenado. Um pontinho, um 0, 0. Tá? Agora, encontremos a dimensão, né? Encontremos uma base e dimensão da imagem. Ok, vamos lá. Ok. Já calculamos, tá? Nós calculamos como era a imagem, tá? Como a imagem de T, cadê? Aqui está. A imagem de T é tudo isso, certo? Agora, esses vetores são LI, sim ou não? Esses vetores como os vetores são LI. Por que são LI? E a gente já discutiu, né? Porque eles não são múltiplos, tá? Ok? Então, esses carinhas aqui formam uma base, tá? Uma base da imagem, tá? Desculpa. Não. É o conjunto, né? Esse aí. Esse é o conjunto, tá bom? Aí está. Portanto, quanto à dimensão da imagem? Muito bem, João, Felipe. Isso, Lorena, 2. Portanto, a dimensão... Aliás, eu não calculei lá em cima, né? Mas tá. Portanto, a dimensão da imagem é igual a 2. Ok. Foi tudo isso que nos pediram, tá? E a gente fez, cumprimos, tá? Agora, algumas coisas legais. O núcleo... vamos voltar aqui. O núcleo, como eu tinha falado antes, é um subconjunto do domínio. Portanto, vai ser um subespaço vetorial do domínio. Isso que a gente viu no teorema. Sempre vai ser menor, ou no pior dos casos, igual à dimensão do domínio. Pergunto para vocês, quanto é a dimensão de R2? Quanto vale a dimensão de R2? Quanto é a dimensão de R2? Quanto vale a dimensão de R2? 2 também. A dimensão do núcleo, no máximo, vai ser 2. Então, a dimensão do núcleo vai ser 0, pode ser 0, como foi nesse caso. A dimensão do núcleo, em outro exemplo, pode ser 1, e talvez em outro exemplo pode ser 2. Nunca a dimensão do núcleo vai passar a dimensão do domínio. Nunca. Porque esse aqui sempre vai ser um subespaço vetorial de R2. Então, nunca vai lograr passar, nunca vai conseguir passar. Agora, a imagem, de novo, algo parecido, a imagem é um subconjunto, veja, são elementos de R3, são elementos do contradomínio. Ok? Portanto, veja, a dimensão deu 2. Tá? No máximo, a dimensão da imagem vai ser 3. Pode acontecer que a dimensão da imagem seja 3. Ok? Mas isso sempre no máximo, no pior dos casos. Ok? Sempre, talvez pode acontecer uma coisa. Pode ser que seja a dimensão 0,
pode ser dimensão 1, pode ser 2 e até no máximo 3. Tudo vai depender da transformação que você tenha, tá? Mas nunca a dimensão da imagem vai passar a dimensão do contradomínio. Quer dizer, nesse caso, nunca poderia ter sido dimensão 4. Tá? Então, você tem que ter cuidado na hora de fazer contas, tá? Ok. Veja, então, você tem uma restrição para a dimensão da imagem. Você tem uma restrição para a dimensão do núcleo também. Isso é interessante. Porque tem um teorema que vai, de alguma forma, controlar esse tamanho deles, tá? Então, nós vamos voltar no assunto de bases. Ok, núcleo e imagem, né? Se você entendeu direitinho isso aqui, está praticamente acabando. Não, tem mais um item, uma parte da matéria que dá um pouquinho de trabalho. O resto é mais tranquilo. Ok. Agora vamos ver dois conceitos, tá? Que vão ser fáceis de calcular usando o que a gente aprendeu até aqui. Essa palavra, né? Uma função injetora ou injetiva, é aqui a palavra sobrejetora ou sobrejetiva, que é a mesma coisa. Você já viu ou deveria ter visto em cálculo. Mas às vezes a gente não se dá bem em cálculo, ou aliás ainda não está fazendo, não sei o quê. Ok, a gente coloca aqui para você lembrar. O que é uma função? Nesse caso, transformação linear está para nós. É uma função tal o quê? Quando você aprendia na escolinha, é simples, eu poderia até fazer um gráfico aqui, mas é simples, tá? É uma função que leva um elemento do domínio a um único elemento do contradomínio. Quer dizer, um elemento do domínio não pode ir a mais de um, dois, três, mais de um elemento, tá? E outra coisa, se você tem um elemento do contradomínio, ele pode ser imagem de, no máximo, um elemento do domínio. Tá? Por isso que, às vezes, a gente chama essa função 1 a 1. Tá? Essa função, às vezes, é chamada 1 a 1. Ela leva um elemento, no máximo, para um elemento, e, aliás, qualquer elemento do contradomínio apenas recebe um elemento. Agora, o que é sobrejetora? Vou fazer exemplo, não se preocupem de tudo isso, tá? O que é uma função sobrejetora? Bom, é uma função cuja imagem, aqui está, o que mais está, tá? A imagem da transformação é todo o conjunto W. Quer dizer, qualquer elemento de W veio por uma imagem de T. Tá bom? Ok, isso só para lembrar, tá? Ok, você não lembra, talvez, você vai ficar confuso. Ok, mas por enquanto, para essa matéria, não precisa se preocupar tanto, porque no caso de transformações lineares, isso tem uma grande vantagem. Tem uma grande vantagem. Como assim, professor? Explica um pouquinho, vou explicar. Veja só, quando o núcleo, veja, uma transformação linear T é injetora, olha só, se e somente se, tá? Uma transformação injetora, se e somente se o núcleo é somente o elemento neutro. Uau! Tá bom? Uma função é injetora se e somente se o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro, tá? Aqui não deveria ser zero, aqui deveria ser uma chavinha, tá? Uma chave aqui, eu esqueci aqui, estou vendo que esqueci. O núcleo é formado pelo elemento, unicamente pelo elemento neutro, tá? Aqui está errado, tá? Aqui tem uma chave, aqui deveria ter uma chavinha abrindo, e dentro o zero, e aqui fechando a chave, tá? Ok? Isso funciona com transformações lineares, tá? Então, se você quer saber se uma transformação é injetora, basta calcular o núcleo. Isso que diz o teorema. Ok? Isso pode ser provado, professor? Pode ser provado, tá? E, aliás, está feito dentro dos problemas propostos, tá? Está feito, tá? Ok, professor, vamos lá. E tem uma coisa curiosa. Nós vamos desenvolver problemas com tudo isso que estamos falando, tá? Agora, tem uma coisa bem curiosa.
Corolário. Corolário, talvez uma palavra que você escutou pela primeira vez, significa consequência do teorema anterior. Corolário. Corolário. Que corolário é esse? Esse corolário diz o seguinte: se T vai de V em W e T for injetiva ou injetora, podia ter trocado a palavra aqui, né? Injetiva ou injetora, que é a mesma coisa. Então, ele vai fazer o seguinte: se esses vetores, se você pegar vetores que são LI, então as imagens são também LI. Vamos lá, vamos repetir. Se você pegar vetores que sejam LI no domínio, ok? Então, as imagens são também LI no contradomínio. Bom, já, ok, professor? Para onde você quer chegar? Bom, tudo isso tem uma consequência. Tá? Tudo isso deve ser provado, mas a gente não vai provar essa parte. Mas depois, esse é o teorema que eu queria chegar. Chama-se teorema do núcleo e da imagem. Eu já tinha falado isso muitas vezes para os meus alunos, das aulas, turmas passadas. Se você algum dia dizer que fez álgebra linear, ouviu pelo menos noções de álgebra linear, esse é o teorema que você nunca deveria esquecer. Chama-se teorema do núcleo e da imagem. Uau! E o que ele diz? O que ele fala? Ele diz o seguinte: dimensão do núcleo, mas a dimensão da imagem sempre será igual à dimensão do domínio. Esse teorema é consequência dos teoremas que estão aqui em cima e do corolário aqui em cima. Tá? E com a ajuda dessa, você consegue provar o seguinte: dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem sempre vai ser igual à dimensão do domínio. Ok. Então, vamos fazer exemplos onde isso possa ser visto. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui nosso exemplo. Vamos aproveitar aqui tudo que a gente fez, tá? Vamos lá. Então, vamos colocar assim. Dado o exemplo anterior, dada a transformação linear do exemplo anterior. Vou copiar aqui. E as perguntas bem naturais que sempre caem na prova. Essa é a pergunta, tá? Pergunta. Qual vai ser as nossas perguntas? Pergunta. Primeira pergunta. T é injetora? É injetora? E outra pergunta, bem clássica, vamos perguntar sempre, tá? TE sobrejetora? Ok? O que mais a gente pode perguntar? Ok. Ok. Solução? O que vocês acham? O que vocês acham? T é injetora? O que vocês acham? Para que T seja injetora, tem que satisfazer aquela definição. Mas essa definição é um pouco chata de ser trabalhada. Mas no caso de transformações lineares agora, é muito mais simples. Vamos lá. Aqui diz o teorema. T é injetora se e somente se o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro. E aí? O que você pode responder? T é injetora? Sim ou não?
Sim. Lorena diz que sim. Diego diz que sim. Quirón também sim. Por quê? Resposta. Matias também diz que sim. Bom, a razão é simples, tá? Sim. Pois o núcleo, muito bem, quem responde é a Lorena. Porque o núcleo, o núcleo de T está formado unicamente pelo elemento neutro. Aqui é a chave, tá? Assim, tá? Eu esqueci de escrever lá, deu uma probleminha. Isso, Lorena. Por quê? Porque o núcleo, veja, um conjunto formado unicamente pelo elemento neutro. Tá? Uhum. Ok. T é sobrejetora. Sim, tem que ser unicamente, essa palavrinha, tá? Aqui está dizendo unicamente, tá, velho? Esse é um conjunto formado unicamente, Lorena, tá? Está formado única, não tem mais elementos aqui, ok? Não precisa, não tem que ser, não tem que conter o elemento neutro, tá? Tem que ser conter o elemento neutro, mas somente ele, não tem mais, tá? E outra coisa, o núcleo nunca é vazio, tá? Então tem que ter somente o elemento neutro, tá? Agora, pergunta para todos. T é sobrejetora? Sim ou não? Quem responder, eu dou de presente 2 pontinhos. Tá, 5 pontos, tá na terceira prova. Não, por quê? Tem que responder por quê, né? Vamos, por que não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Quem quer ganhar 5 pontinhos? T sobrejetora? Bom, vamos lá. Eu vou aqui. Veja, aqui tem um tereminha. Uma função é sobrejetora se, bom, aqui tem, se existe um V, tal, que lá, mas equivalentemente, aqui. T sobrejetiva, ou sobrejetora, se a imagem é igual a W. A imagem tem que ser exatamente o contradomínio. A imagem tem que ser exatamente o contradomínio. Tá? Vai ser sobrejetora se a imagem é igual ao contradomínio. Vamos ver nosso problema. Vamos ver agora sim. Então, Roberta diz assim. Aham. Aham. É diferente? A imagem é diferente do contradomínio, João? É? Vamos ver a imagem diferente do contradomínio. Cadê a imagem? Aqui está. Como você sabe que a imagem é diferente, tá? Como você sabe? Agora, se você responde, você vai ganhar os 5 pontos. Como você sabe que essa imagem é diferente de R3, né? Cadê? Cadê R3? Aqui está. Por que você diz que ele é diferente de R3? Alguém? Esse aqui. Cadê? Alguém já afirmou o seguinte, que ele não... Ah, Roberta, muito bem. Muito bem, Roberta. Isso mesmo, Roberta. Só tem dimensão 2 e R3 tem dimensão 3. É isso mesmo. Bom, peraí, vamos lá. Vamos dar ponto para quem respondeu. Estou dando presente aqui. Vou dar para João, Roberta, Eduardo e... Bom, isso. João, Roberta e Eduardo. Me lembrem, 5 pontinhos ganharam vocês no final. Essa é a razão. A razão, qual é, professor? Repete aí. Por que eles são diferentes? A dimensão da imagem é 2. A dimensão de R3 é 3. Então, não pode ter, né? Ok? Ok? Pois a dimensão da imagem
Isso está escrito aqui, isso. E2 é dimensão desse carinha aqui. E3. Tá bom? Agora prestem atenção. E professor, se as dimensões forem iguais, se a dimensão da imagem for igual à dimensão de R3, quer dizer, a dimensão da imagem for 3, será que T seria sobrejetora? Sim ou não, professor? A resposta é sim. Se a dimensão da imagem for 3, né? E como eles têm R3, os dois seriam iguais. Por que, professor? Porque a imagem é um subespaço vetorial de R3. Está dentro de R3. E se ele tiver dimensão 3, eu já tinha falado isso em algumas aulas anteriores. Se você tem um espaço vetorial de dimensão 3 em R3, então eles dois são a mesma coisa. Tá bom? São o mesmo conjunto, tá? Então, esse critério, se você descobre que a dimensão da imagem for 3, aí sim, os dois seriam, a imagem seria igual que o R3, tá? Para mim seria a mesma coisa. Bom, nesse caso não deu, não é assim, não, tá? Então, a resposta aqui é não. A resposta aqui é não, pois a imagem, isso aqui, bom, pois, tá muito pois, né? Pois, uma vez que... Ok. Professor, mas como? Se tiver a mesma dimensão e não conter todos os mesmos vetores. Muito bem, Felipe, a sua pergunta é interessante, tá? Bom, eu digo, né, se tem dois espaços, dimensão 3, perdão, se eu tenho um espaço de dimensão 3 em R3, eu digo que são iguais. E aí a sua pergunta, né, mas professor, eles têm os mesmos elementos? Sim, eles vão chegar a ter os mesmos elementos. Isso é consequência. Isso vai ser consequência. Mesmo sem verificar, a gente vai ter como... Essa vai ser a consequência. Os dois, esse resultado é muito forte. Eles têm os mesmos elementos. Bom, isso eu teria que explicar com calma. Eu vou tentar explicar com um exemplo, tá? Mas isso eu vou fazer agora com outro exemplo, tá? Ok. Aparentemente não teriam outros... por exemplo, se a dimensão de imagem de T fosse 3, aparentemente esse conjunto, né, teria outros elementos, né, diferentes de R3, mas não é. Tá? Isso eu vou tentar verificar em outro exemplo, tá? Ok. Só que agora eu vou fazer algumas observações, tá? Antes de pular para um exemplo mais completo. A nossa aula de hoje vai tratar sobre isso, imagem, núcleo, teorema núcleo da imagem. Ok. Agora, como uma observação. Veja aqui, esse é o teorema do núcleo da imagem, tá? Pergunta para vocês. Se, digamos que eu tenho uma transformação linear, digamos... Digamos que esse aqui é linear e digamos que a dimensão da imagem... Daí eu vou começar com o núcleo. Então, qual é a dimensão qual é a dimensão da imagem, né? Alguém pode responder? Veja que aqui não estou dando
como é a transformação linear. Só direto estou dizendo que a dimensão da imagem, do núcleo vale 2. Será que eu posso saber a dimensão da imagem? Aí você diz que a dimensão da imagem é 2. Vamos ver se você está certo, tá? Vamos lá. Mas como eu posso saber se estou certo ou não? Chutando. Olha, esse T não tem nada a ver com a dimensão em cima, tá? Não tem nada a ver com ela, tá? Se T vai de R2 em R3 é linear, e eu sei que a dimensão do núcleo já vale 2, quer dizer, é outro problema, não é esse. Qual a dimensão da imagem? Aí Daniel diz que 2, Abel diz que 2 também. Bom, como posso saber, professor? Como assim? Chutando? Como é que é? Eu não sei a transformação. Vou usar esse teorema, teorema do núcleo da imagem. Ok? Teorema do núcleo da imagem, tá? Bom, lembrando, como dimensão, nesse caso, dimensão do núcleo, nesse caso, núcleo de T, mais dimensão da imagem de T é igual à dimensão do domínio. Qual é o domínio? Qual é o nosso domínio? Qual é o nosso domínio? Quem é o nosso domínio aqui? Qual é o nosso domínio? R2. R2, 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 R2. Ok. Então, eu vou ganhar o seguinte. Quanto vale a dimensão da imagem, do núcleo, perdão? 2. Então, 2 mais... Quanto é a dimensão da imagem? Não sei. Quanto é a dimensão de R2? Quanto é a dimensão de R2? 2. Portanto, agora todo mundo já sacou. Quanto vale a dimensão da imagem? Quanto é a dimensão da imagem? 0. Saquei, professor. Esse teorema do núcleo da imagem é muito legal, muito interessante. Ele me ajuda a calcular dimensões. Desde que eu sei, por exemplo, se eu sei a dimensão do núcleo, eu posso já saber a dimensão da imagem. Ok? Agora, vou modificar um pouquinho só. Aqui. Já sei que você está esperando, né? Você já sabe aonde quero chegar. Cadê? Aí. Vou modificar um pouquinho. Se é linear, e digamos que a dimensão... Digamos que eu saiba agora quanto vale a dimensão da imagem. Vou colocar 1 aqui. Qual a dimensão agora do núcleo? Bom, agora o truque é parecido. Se a dimensão da imagem vale 1, qual a dimensão do núcleo? Eu vou copiar isso aqui parecido. Ok, isso aqui você sabe. Certo? Agora, alguém já pode falar quanto vale a dimensão do núcleo? Vamos ver. Todo mundo diz que 1. Vamos ver se é assim. Bom, isso aqui eu não sei. Ctrl V. Mas a dimensão da imagem eu sei quanto vale. A dimensão de R2 é 2. Então, o núcleo, necessariamente, quanto vale? Isso mesmo, vocês têm toda a razão. A dimensão do núcleo é igual a 1. Fácil, correto? Então, o teorema do núcleo da imagem é muito interessante, é muito importante. Ele nos ajuda a saber se você sabe a dimensão do núcleo, então você sabe automaticamente a dimensão da imagem. Tá bom? Se você sabe a dimensão da imagem, você sabe automaticamente a dimensão do núcleo. Outra coisa muito interessante também. A dimensão do núcleo, vamos lá aqui. A dimensão do núcleo é sempre um número positivo, tá?
ou zero, né? A dimensão da imagem também é maior ou igual que zero, tá? Quer dizer, esse número maior que zero, maior ou igual que zero, os dois. E aqui a dimensão de R2, bom, foi 2, né? Quer dizer, esse número, porque a R2, tá, porque R2, R2 aqui, nesse caso, no teorema do núcleo da imagem, Daniel, o teorema diz que isso aqui tem que ser dimensão do domínio, tá? O domínio, nesse caso, é esse cara aqui. Tá bom? Isso aí, Daniel, tá? Porque aqui é domínio, tá bom? Então, veja que somando esses dois carinhas aqui, eles nunca vão passar a dimensão do domínio. Nunca irão passar a dimensão do domínio, tá? Somando esses dois caras aqui, nunca irão passar a dimensão do domínio. Tá. Aqui tem mais coisa interessante ainda. Tá. Quer dizer, nesse exemplo aqui, a dimensão da imagem nunca podia ser 3, por exemplo, tá? Veja, nesse exemplo, a dimensão da imagem nunca pode ser 3. Por que não pode ser 3, professor? Preste atenção, olha. Se isso aqui for 3, veja, aqui teria um 3 e aqui teria um 2. Nunca 3 mais alguma coisa vai dar 2, certo? Quer dizer, essa imagem nunca ia passar, olha, mas esse aqui nunca pode ser maior que 2, né? Esse aqui nunca pode ser 3, nunca podia ter sido 3, tá? Nunca vai ser 3, tá? Nunca. Ok? Que é esse exemplo, tá? Esse aqui não pode passar esse aqui. Ok? Bom, então isso tem mais consequências, tá? Agora, olha só, mais uma, só para... Aqui você vai ver falando... Ok. Vou cobrar. Se T é linear... Nem vou escrever muito. T pode ser sobrejetora. Olha que nem escrevi nem a dimensão do núcleo, nem da imagem. Mas pergunta para vocês, será que T pode ser sobrejetora? Será que T pode ser sobrejetora? Se alguém respondeu, eu vou dar 10 pontos se alguém responde. Justificando, claro. Se alguém responder que T não pode ou pode ser sobrejetora, justificando, eu dou 10 pontos para ele. Bom. Vamos pensar. Eu digo não. Não pode? Pode. Eita, aqui tem duas pessoas dizendo. Um que diz não e outro que pode. Vamos. Agora, na verdade, eu quero a justificativa, tá? Por que sim e por que não? Porque a transformação vai de R2 para R3. Poderia ser mais preciso? Então, a dimensão será diferente. A dimensão de quem? Dimensão, Felipe. Vai lá, vai, continua. Dimensão de quem? Da dimensão de quem? João, a imagem precisa ser igual ao contradomínio, é verdade. E que... Eu acho que você está me respondendo, só que não estou entendendo, estão por pedacinhos aqui. Dimensão da imagem precisa ser igual à dimensão do contradomínio, João. Isso é verdade. E isso não pode. Dimensão do domínio é igual a 2. Tá, eu acho que vocês estão me entendendo, sim, mas eu não assim. Vamos lá, se eu vou juntar todos os seus... Vamos lá, João falou assim, a imagem precisa ser igual ao contradomínio, ok? Dimensão da imagem precisa ser igual à imagem do contradomínio, ok? Nesse caso, não ser igual, então não é sobrejetora, não. Sim, não ser igual, mas por que não é? Eu acho que você está certo assim, mas vamos lá.
Vou tentar escrever o que está pensando. Olha lá. Ok. Eu tenho isso aqui. Vamos escrever aqui. Mudou de ideia. Não pode ser sobre editora. Ok, vamos lá. Tudo vai ser resolvido com isso aqui, tá? Bom, se T fosse subjetora, tá? Se T for sobrejetora, ok, se T for sobrejetora, ok. Antes, deixa eu ver. Se T for sobrejetora, deveríamos ter o quê? Tá. Me respondam, tá? Se vocês me acompanham, você vai ganhando 3 pontos, tá? Se T for sobrejetora, o que deve acontecer? Se T for sobrejetora, o que deve acontecer? Vou esperar para vocês escreverem. Agora sim. Dimensão da imagem deve ser igual à dimensão de R3. Correto. Correto, Antônio. Ok, deixa eu colocar então dimensão da imagem. Deixa eu escrever aqui em... Ok, até aí vamos ver. Estamos indo bem. Dimensão da imagem de T, né? Claro, de T deve ser igual à dimensão de R3. Aqui. Tome seu tempinho, pode escrever, tá? Eu não vou... Ok, ok. Se fosse sobrejetora, né? Se for, deveria ser igual. Mas, bom, aqui vários já falaram que não é. Bom, então vamos ver. Se fosse, tá? Vamos lá. Dimensão da imagem, Stocco diz assim, dimensão da imagem do T tem limite até no máximo 2 pelo teorema do núcleo de imagem, e no teorema de sobrejetora, a imagem de T deveria ser igual à dimensão de R3. É por aí mesmo. Ok, eu acho que você tem a ideia, tá? Olha, então vou fazer o seguinte, eu prometi 10 pontos, mas vocês chegaram muito perto. Então, deixa eu ver, vamos lá. Quem começou com esse papo aqui? Acho que é o Felipe. João Felipe, Antônio, Lorena, Eustáquio. Ok? Vocês e Antônia, não sei se repetir o nome. Vocês ganharam, não vai ser 10 pontos, tá? Vocês vão ganhar as suas, vamos lá. 6 pontos, tá bom? 6 pontos, tá bom? Vocês chegaram muito perto, tá? Ok? 6 pontos para todos vocês, tá? Porque já me deram a ideia, já sei aonde quero chegar. Ok? Me lembre na hora da última prova. Ok? Se T for sobrejetora, então eu teria isso, a dimensão. E isso aqui dá quanto? Na verdade, isso aqui dá 3. Tá? Ok, então isso seria 3, veja, aqui seria 3. Mas isso aqui também vale 2. Isso é impossível, né? Isso seria um absurdo. Olha, a dimensão do núcleo seria 2 menos 3, né? Isso é um absurdo. Pois teríamos que a dimensão do núcleo seria igual a menos 1. E isso não existe. Não existe menos uma base de dimensão menos 1. Tá? Não tem espaços vetoriais de dimensão negativa, tá? Ok? Então, olha, já está gravado isso aqui, né? Vocês sabem quem ganhou seus 6 pontos, tá? Ok? Bom, eu faço isso também para que todo mundo veja, né, que pode ganhar seus pontinhos, participe mesmo. Isso também ajuda, chama a sua atenção para você se concentrar no que estamos falando. Ok.
Então, ok, aqui, acho que já demos um bom passo. Então, esse teorema do núcleo da imagem ajuda bastante, tá? Então, recomendo para vocês, tá? Tem muitos problemas com dimensão do núcleo da imagem. Façam vocês, tá? Ok. Aqui nesse caso, aqui tem não pode ser sobrejetora. Ok? E a pergunta, aqui tem mais perguntas. T pode ser injetora? Nesse caso, ela pode, tá? Agora eu vou perguntar e deixar com vocês, tá? Mais uma, isso é importante, tá? Cadê? T pode ser, vou trocar aqui o R3 e aqui R2. T pode ser injetora? O que vocês acham aqui? Eu deixo para vocês pensarem, tá? Eu deixo para vocês pensarem, tá bom? Ok? Mas eu vou adiantar. A resposta é não. Justifique. Tá bom? Ok? Não pode ser injetora, tá? Quando a dimensão do domínio for maior que a dimensão do contradomínio e T for linear, não pode ser injetora. E aqui em cima também, quando a dimensão do domínio for menor que a dimensão do contradomínio, T não pode ser sobrejetora. E o que eu uso para isso? Professor, não vou lembrar isso. Não. Usa o teorema do núcleo da imagem, que isso te ajuda e você vai descobrir. Aqui também usa o teorema do núcleo da imagem, tá? Ok. Então, agora só para fechar, está faltando 10 minutos. Vamos fazer mais um exemplo, tá? E vou tentar responder algumas perguntas que por aí ficaram. E a gente acaba a nossa aula de hoje. Ok? Então, vamos colocar uma função. Vou colocar assim de propósito. Aqui. Se T vai isso. R2 é dado por digamos T de xy, deixa eu ver. T de xy z igual a... Veja, ele vai de R3, por isso eu tenho 3 componentes. Agora ele vai para R2. Então, vou ter 2 componentes aqui. Então, vou colocar assim, 2x menos y mais z, x menos y menos 2z. As perguntas naturais agora. Pode repetir a justificativa dessa última observação, por favor? O que Gabriel está dizendo? Nessa observação, né? A justificativa aqui, bom, vai ser o teorema do núcleo da imagem. Se você faz as contas parecidas com o teorema do núcleo da imagem, você vai chegar num absurdo, tá? Você vai chegar num absurdo. É por isso que eu digo, tá? Justifique usando o teorema do núcleo da imagem. Bom, e para você lembrar, se a dimensão do domínio for maior que a dimensão do contradomínio, T nunca vai ser injetora, tá? Nunca vai ser injetora. E a razão é o teorema do núcleo da imagem, tá? Ok? Quem sabe cair isso na prova, né? Tá bom? Vamos lá. Solução aqui. Ah, não, solução não. Se T, então, agora eu quero o quê? Eu quero que... Opa. Eu quero que me digam uma coisa. Outra pergunta. T é sobrejetora?
E aí? O que vocês acham? Nessa pergunta aqui, eu não pedi calcular uma base, tá? Mas eu podia ter pedido, tá? Solução. Responda para mim. Essa aqui é injetora? Sim ou não? É sobreditora? Sim ou não? Bom, talvez, professor, não sei, vamos calcular alguma coisa. Eu recomendo, calcule uma delas, calcule o núcleo ou a imagem deles, tá? Mas tem uma coisa aqui, tá? Eu já tinha dito aqui, ela não pode ser injetora, tá? Ela não vai ser injetora, tá? Mas pode ser que seja sobreditora, tá? Pode acontecer que seja sobreditora, tá? Pode, mas não necessariamente vai ser, tá? Tá, então deixa eu fazer aqui uma continha aqui, deixa uma pequena mudança aqui. Vamos ver se ela é ou não é injetora ou sobreditora, tá? Ok, eu já sei de cara que não é injetora, tá? Mas eu vou fazer exemplo completo, tá? Para isso, eu vou calcular pelo menos o núcleo ou a imagem, tá? Nesse caso, vou calcular, deixa eu pensar, vou calcular a imagem, tá? Você precisa calcular um deles para saber a dimensão, tá? Ok? Calculemos a imagem, deixa eu ver, imagem de T. Aqui você sabe muito bem como calcular. A imagem é formada pelas imagens. Quer dizer, por isto, ok? Isso aqui daqui, no próximo eu vou escrever. Que estão no contradomínio, né? No contradomínio. E o contradomínio aqui é R2, tá? R2. Nesse caso, um pouquinho diferente do anterior. Tá ok? Essas variáveis aqui são todas números reais, tá? Ou todos eles estavam em R3, tá? Essa é a definição. Não estou fazendo mais nada. É a definição, tá bom? Ok. Então, deixa eu centrar isso aqui. E vamos fazer pouco aos poucos. Transformar tudo isso aqui. Ok? Como no exemplo anterior. A definição disso aqui está aqui. Então, copio. Colo. Aí está. Bom, isso aqui eu já posso escrever assim. X, Y, Z são números reais. Pronto. Ok? Agora, vou deixar em evidência as letrinhas. Vou deixar em evidência as letrinhas. Tá? Correto? O que você já fez alguma vez. Quantas letras você vê? Bom, vou copiar tudinho isso aqui. Só acrescentar um pouquinho. Esse aqui vou modificar. Tá? Vou deixar em evidência as letrinhas. Eu tenho quantas letras aí? Eu estou vendo, pelo que estou vendo, são 3 letras aí. Então, vou ter Y aqui, X aqui, mais Z aqui. Ok. Aqui, vírgula, 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 vírgula. Pergunta para todos vocês. Já estamos acabando a nossa aula. O que vai dar aqui? Que vetores vou escrever aqui, aqui e aqui? No primeiro, Lorena diz que 2, 2, 0. Correto, porque são os coeficientes. 2, 2. Ah, olha só. 2, 2. Claro, não tem esse cara aqui, porque veja, aqui uma única vírgula, tá bom? Uma única vírgula, tá bom? 2, 2. Não tem 2, 2, 0, né? 2, 2. Eu também peguei já o embalo e fiz assim, né? Somente 2, 2. Muito bem, Eustáquio. E aqui? Menos 1, 1, Eustáquio. Vamos ver. Menos 1,
Menos um, né? Menos um. Isso aí, Lorena, a Roberta. Menos um. Perfeito. E aqui, no Z? No Z tem um. Correto. Roberta, Quiron, Felipe, Gabriel. Muito bem. Ok. Agora está fácil. Olha, agora já sei onde é que você quer chegar, professor. Já sei. Então, só copiei esse cara. Eu sei qual o gerador, mas eu tenho a vantagem de ajeitar bonitinho aqui. Aqui é vírgula, tá? Não é... Aqui também vai ser vírgula. Ok. Pronto. Então, já tenho a imagem. Agora, pergunta para vocês. Já posso falar de cara qual é a dimensão da imagem? Hã? Já posso saber de cara qual é a dimensão da imagem? Não. Por quê? Muito bem, Felipe. Não, muito bem, Gabriel. Porque esses caras aqui têm que verificar se são LI. Ok? Eles são LI? Pergunto. São LI? Veja, se você consegue ver. Eles são LI? Não, não são LI. Por quê? Por exemplo, esse carinha aqui é múltiplo desse. Aliás, esse também. Ah, tá. Todos são múltiplos, né? Veja o que eu vou fazer agora. Eu vou deixar como os mais bonitinhos, tá? Eu vou tirar esse cara. Por que você tirou, professor? Porque esse já é múltiplo desse. Aliás, múltiplo desse também, então eu tirei. Aham, e esse aqui? Eu vou tirar o mais feio. Esse cara aqui. Já podia ter tirado antes, professor? Podia, tá? A razão era que esse é múltiplo desse. Esse é múltiplo desse. Então, já podia tirar, tá? É isso mesmo. Agora fiquei só com ele. Tá vendo? Ok? Ok. Então, a imagem é gerada somente por ele, tá? Como é um único vetor que não é nulo, tá? Então, agora... Então, a dimensão... Opa. Dimensão de T, perdão, da imagem de T, vai ser quanto? Quanto é a dimensão da imagem? Igual a? Qual a dimensão da imagem? Qual a dimensão de imagem? 1. Tá? Aqui já não falei muito, né? Não falei nada, tá? Mas você não tem que esquecer isso, tá? Olha, né? Esse aqui, né? Esse conjunto é uma base, tá? Oh, é uma base. Uf. Tá bom, Lorena. Já acabamos, tá? Agora só vou usar o teorema do núcleo da imagem, tá? Só isso. Ok? Para calcular, para ver se são injetora, sobreinjetora ou não. Tá bom? Isso aqui é uma observação. Bom, já sei que a dimensão da imagem é 1. Ok? Será que T pode ser sobreinjetora? Vamos usar aqui o termo do núcleo da imagem. Como eu tenho isso, e aqui a dimensão, olha, termo do núcleo da imagem. O domínio é R3, tá? Então, vou trocar aqui, tá? Então, a dimensão da imagem eu já sei. Agora eu vou calcular a dimensão do núcleo. Ok? Isso aqui, não sei. Mas a dimensão da imagem, 1. Dimensão de R3, 3. Logo, a dimensão do núcleo é igual a... Bom, é só fazer a conta, pessoal. 2. Muito bem, Felipe. É isso aí. Portanto, ok. Como a dimensão
Logo, dimensão da imagem é igual a 1. Diferente, cadê diferente? Diferente da dimensão do contradomínio, que é 3. Então, a nossa conclusão... Então, T não é sobrejetora. Sobrejetora. Ponto. Agora, a dimensão do núcleo deu 2, que é diferente de 0, né? Para que o núcleo, perdão, para que T seja injetora, o núcleo tinha que ter dimensão 0, que é diferente de 0. Então, T não é injetora. E acabamos. T não é injetora. Ponto. Acabou. É isso, tá? O teorema do núcleo de imagem nos ajuda a saber se, de alguma forma, é uma boa forma de saber se a função é injetora ou não, tá? Nos ajuda demais, tá? Ok, nesse caso, a T não é sobreinjetora nem injetora. Ok? Bom, é isso que a gente queria falar. Então, nossa aula acabou. Ok? Foi mais um exemplo. Eu vou deixar aqui mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Se não, será até uma próxima, tá? Eu vou tirar a gravação. Acho que está tudo bem, né? Tá bom, então.